Mais uma perguntinha aqui, eu vou compartilhar a tela. Tá lá. Moreta, os dados da curva são do Tesouro Direto IPCA 35 de janeiro a abril 06. 6 de abril. Estabilizando a Selic e o IPCA, a tendência do preço seria cair. Sim, né? Se estabilizar, a Selic estabilizando. Bom, deixa eu ler toda a pergunta, aí eu acho que fica mais fácil. O que faz o preço do título ter essa variação se não houve variação da Selic no mês? Neste caso, para o trade, a ideia é esperar o preço retornar para abaixo da curva vermelha e fazer a compra? Ou está certo o raciocínio? Vamos lá, deixa eu descompartilhar a tela. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a perguntinha aqui para o lado, porque aí eu vou lendo aqui ao lado e acompanhando aqui. Vamos lá. A ideia é essa, tá? O que vai acontecer se a Selic estabilizou? E aí o mercado fica lendo, né? Selic estabilizou não, né? Porque ela ainda não estabilizou. Ela está numa curva de ascendente, né? Entre uma reunião e outra, logicamente que ela está parada, né? Mas a cada reunião ela tem lá um aumento, provavelmente em maio vai ter um aumento também. O fato de, no meio desse período em que a Selic é 11,75, o título fica variando, porque não tem uma ligação. Quando eu explico Selic, eu falo isso, que o mercado olha a Selic como referência, mas não é a taxa Selic. Então, o título ele não é taxa Selic, ele é uma referência do mercado. E o que faz a Selic? Porque Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A gente chama de taxa Selic, mas ela é um órgão, tá? Secretaria Especial de Liquidação e Custódia. A Selic ela é obrigada a olhar a negociação dos títulos públicos e convergir para a taxa meta 11,75, mas é convergir, porque a taxa meta Selic é uma canetada. Vai o Copom e determina 11,75. Então, a secretaria ela é obrigada a ver, medir todas as negociações do país com os títulos públicos para fazer convergir para isso. Só que tem um detalhe, o governo precisa de dinheiro. Se o governo precisa de dinheiro, o que ele precisa fazer? Aumentar a taxa de juros no momento de crise. Dá uma crise, ela aumenta a taxa de juros do Tesouro mesmo. Não estou falando da Selic, não, estou falando do Tesouro. Então, se hoje sai uma notícia de que pegaram o Bolsonaro, corrupção do Bolsonaro, vai fechar o Tesouro e vai abrir as taxas dos títulos públicos, vai para 15%, 16% dos pré-fixados, dos IPCAs vai para 6%, IPCA mais 6%. Mas a Selic não mudou, não, a Selic não mudou, mas o país vai precisar pagar mais juros para ter o dinheiro do investidor. Por quê? Porque o investidor olha a segurança. Pô, o país é seguro, eu invisto. Eu não preciso de tantos juros. A relação dos juros está ligada com a questão do risco, né? É muito arriscado, por exemplo, vou emprestar para uma pessoa que não tem condição de pagar, eu vou pedir juros gigantescos, é algo que você vai nessas casas de empréstimo de dinheiro que não querem nem saber se você tem o nome limpo. Quanto que é a taxa de juros por mês? 20%. Por quê? 5 parcelas que você pagou o investimento, só que você cobra aquilo em 12 parcelas, né? Quer dizer, você vai ganhar um dinheiro louco. 5 parcelas pagou o investimento, o resto é só juros. Né? Se você é um bom pagador, se você tem condições de pagar, você não precisa pagar 20% ao mês. Você pode pegar o crédito pessoal no banco e vai dar lá 1%, 1,5%, né? Percebe? O Tesouro é a mesma coisa, ele não é taxa Selic, ele é país. Ou o país está ruim, precisa aumentar a taxa aí, porque o investidor só vai emprestar, e aí dá essas variações, estoura a guerra, sobe juros e tal. Então, essa é a leitura que você tem que ter. Tá? Nós estávamos num momento em que o Banco Central estava falando, eu vou falar isso dia 19, né? Que o Banco Central estava falando que as taxas ia subir mais uma vez e ia parar. A inflação está pressionando muito ainda. Essa leitura provavelmente é aquela história de fazer projeção e previsão. Previsão é bola de cristal, projeção é com as condições atuais onde eu vou chegar. Mudaram as condições atuais, muda onde eu vou chegar. Né? Então, a projeção era de que, né, iria parar, subir a Selic e parar. Estourou aí a inflação aí do mês passado, tá? Então, provavelmente é capaz da gente ainda ver algumas outras altas dentro. E aí sim, havendo altas, as taxas do Tesouro também vão subir, porque é referência. Se a Selic sobe, elas também sobem. E aí você vai ter títulos mais baratos ainda. Nós estamos tentando pegar o olho do gato. Não é olho do gato que fala. Olho da mosca. Olho da mosca.
tem gato aí. Olho da mosca. Nós estamos tentando caçar o olho da mosca, né? Não é fácil fazer isso, porque a gente faz projeção em cima das condições atuais, a tendência é que os juros caiam. Bom, então, né, eu compro agora, eu compro, aí mudo as condições iniciais, pronto, os juros sobem. Para isso, a gente parcela o nosso investimento em trade no Tesouro. Tá? A gente parcela, quanto você vai colocar de trade em Tesouro? 1.000, 5.000, 10.000, parcela isso em 20 vezes e começa a colocar, porque assim, nós estamos com uma taxa alta, né? Então é interessante, o cara falou que não ia subir mais a taxa. Eu vou lá comprar um pouquinho. Subiu, não tem problema, porque uma hora cai, aquele título valoriza, ele vai desvalorizar no curto prazo, mas aquilo não tem problema. Põe um pouquinho. Primeira vez que você fizer tesouro, treino tesouro, faz devagar, para você não ficar nervoso, porque o que acontece é isso, tá? A pessoa vai lá, mete um monte de dinheiro, a taxa sobe, depois fica me ligando, me perturbando, aí quando a taxa cai, fica pedindo desculpa, né? Pô, desculpa. Né? Eu não quero nem receber a tua reclamação, e nem a desculpa, e nem elogio, nem nada. Eu quero que você ganhe dinheiro, tá? Então, assim, parcela, faz pequenininho, tá bom? Em relação à curva, aquilo é uma referência, tá? Aquela curva não dá para ser perfeita, o título está baixo, mas é uma leitura que é para iniciar, para você começar a entender aquilo, aquela curva é aquilo que você disse. O preço está para baixo, compra, subiu, você começa a olhar, tá? Mas tenta entender o macro, né? E aí, vai subir a taxa? Vocês não acham que a inflação ainda vai picotar um pouquinho? A guerra está explodindo lá, nem começou ainda a história dos grãos, né, da inflação do trigo aqui no país. Né? A inflação que nós estamos tendo é resultado ainda da Coreia. Que Coreia? O Moreira está viajando na maionese. Que Coreia? Da pandemia. Nós estamos com a inflação da pandemia. Ainda não chegou a inflação da guerra. Vai chegar ainda. Né? Então, assim, isso é uma projeção, não é previsão. Né? Então, isso é uma projeção. Provavelmente, ainda vamos bater na nossa taxa Selic aí uns 13%. Projeção, hein, gente? Não é previsão. Quem faz previsão é quem tem bola de cristal. Eu não tenho. É uma projeção diante das condições iniciais. Tá bom? Clareei? Qualquer coisa, pergunta aí embaixo. Tchau.